E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer as correções das questões da atividade número 5, né? Cujo assunto é lançamento oblíquo. Beleza? Vamos lá, vamos para a questão de número 1. Diz assim a questão de número 1. O lançamento oblíquo tem como sua principal característica... Eita, vamos lá. Qual é a principal, uma de suas, né, principais características, né? Letra A, movimento apenas em uma direção? Claro que não, né, pessoal? Apenas não. Ele tem um movimento na direção X e na direção Y, ok? Então, o item A está errado. Letra B, movimento variado em duas dimensões? Errado. Ele tem movimento variado apenas em uma dimensão, né? Na dimensão Y e na dimensão X, nós temos o movimento uniforme, tá bom? Então, o item B está errado porque ele está dizendo que o movimento é variado nas duas dimensões. E nós vimos na nossa aula que o movimento variado é apenas no eixo Y. No eixo X, a gente tem o movimento uniforme, tá bom? Letra C, movimento uniforme em duas dimensões? Também está errado, né? Ele tem o movimento uniforme em uma dimensão, que é o eixo X, ok? Obviamente, a nossa resposta é a letra D. Vamos ver por que está correto, né? Movimento em duas dimensões, correto, sendo uma variado, né? Um variado, e o outro constante, né? Tem esse um azinho aqui não, né? Sendo um variado e o outro constante. Correto, né? Esse é o lançamento oblíquo. Ele tem como uma de suas características o movimento variado, né, no eixo Y, e o outro é um movimento constante, né, no eixo X. Questão de número 2. No lançamento oblíquo, letra A velocidade é zero no ponto mais alto? Cuidado, hein, pessoal? Errado. Alguém poderia dizer, professor, mas eu estudei lá no lançamento vertical, que no ponto mais alto a velocidade é zero. Lá no lançamento vertical, a gente só tinha uma dimensão, que era o eixo Y. E realmente a velocidade no ponto mais alto é zero. Só que no lançamento oblíquo, nós temos duas dimensões, né? Nós temos o eixo Y, o eixo X, né? E ele sai aqui, ó, com um lançamento parabólico. E aí, no ponto mais alto, a gente realmente, de fato, tem a velocidade no eixo Y igual a zero. Mas existe outra velocidade no eixo X, aqui, ó, que vale um certo valor, Vx, e ela não é zero. Então, dizer que a velocidade é zero no ponto mais alto, a questão ela está incompleta. Ela é zero no eixo Y. Então, o item A está errado, tá bom? Item A está errado. Letra B, aceleração vetorial constante? Correto, pessoal. Letra B é a nossa resposta. Quem é a aceleração vetorial que atua no lançamento oblíquo? É a gravidade, pessoal. E a gravidade, né, ela tem deixa eu apagar aqui, a gravidade, ela tem um valor constante de aproximadamente 10, tá bom? Então, ela nunca vai mudar, ela vai ser sempre o quê? Apontando para baixo, certo? Apontando para baixo e tem um valor em módulo, né, de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Letra C, por que está errado? O eixo X atua o movimento variado? Errado, pessoal. O eixo X atua o movimento que? Constante. O eixo Y atua o movimento uniforme? Errado, né? É o movimento variado. Então, veja que ele trocou aqui as respostas, né? Então, nosso item correto, item B de bola, tá bom? Aceleração vetorial, pessoal, é a mesma coisa de dizer aceleração da gravidade, tá bom? É a mesma coisa. Terceira questão. Um canhão dispara uma bola com velocidade inicial igual a 500 metros por segundo, em módulo, né? A 45 graus com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando o G, né, 10 metros por segundo ao quadrado, determine o alcance máximo horizontal da bala, sabendo que a bala leva 35 segundos para tocar o solo. Considere que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a 0,7. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal. Se ele quer saber o alcance máximo da bala, ele já está dando a dica que você vai trabalhar no eixo X. O eixo X aqui, ó, é o nosso eixo responsável pelo alcance. Se eu vou trabalhar no eixo X, eu preciso primeiramente calcular a velocidade no eixo X. Nós sabemos que a velocidade não é essa daqui não, ó.
ele deu a velocidade de inclinação, ele deu a velocidade resultante. Mas a velocidade no eixo x, existe uma maneirazinha para fazer ela. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá, tá aqui, ó. Dividir aqui no meio aqui. Pronto. O Vx é o V cosseno do ângulo. E o ângulo, né, que eu chamei aqui de alfa, ele vale 45. Então, a minha velocidade no eixo x vai ser Vx igual a 500, que é a velocidade que ele deu na questão, multiplicado pelo cosseno de 45. Quem é o cosseno de 45? Está aqui, ó, 0,7. Então, 500 vezes 0,7 é 350. Professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso fazer essa adaptação, pessoal. Porque quando o objeto é lançado, ele é lançado com uma certa inclinação de 45 graus, no caso dessa questão, né? O alfa aqui, ó. Então, como eu vou trabalhar no eixo x, eu tenho que calcular a componente, né? A componente da velocidade que foi dada no eixo x, e ela vale 350. Agora eu posso trabalhar agora no eixo x usando quem? Essa velocidade aqui, ó. Essa aqui é a velocidade que a gente deve usar para o eixo x. Se a gente fosse trabalhar no eixo y, eu teria que fazer a adaptação também, que seria v vezes o seno do ângulo, tá bom? Mas não é o caso para essa questão. Então, calculamos aqui a velocidade no eixo x. Agora, vamos calcular o alcance. Lembrando que a equaçãozinha do alcance, né, ó, é a velocidade no eixo x multiplicado pelo tempo. A velocidade no eixo x eu calculei agora, que é 350, e o tempo está aqui, ó, foi dado na questão. Levou 35 segundos para tocar o solo, tá bom? Então, fica 350 vezes 35. Vai dar 1.250, ok? 1.250, tá bom? Então, essa é a nossa questãozinha. Esse foi o alcance da bala do canhão, que daria em torno aí de 12 quilômetros, né? Mais de 12 quilômetros, 250 metros, né? Muito longe, né? Eu acho que até... Não sei nem se existe esse canhão, tá bom? Mas tá valendo aí para a nossa questão. Quarta questão. Um canhão dispara uma bala com velocidade... A mesma questão, só que agora, pessoal, ele deu a inclinação aqui de 60, ó. Beleza? Mudou a inclinação, a velocidade continua sendo a mesma. A inclinação foi de 60. Pede para desprezar o atrito, a gravidade vale 10. Agora ele quer saber o quê? A altura máxima da bala, né? Sabendo que ele leva 35 segundos para tocar o solo. Gente, e aqui ele dá os valores, ó, o seno de 60, 0,8, o cosseno de 60 vale 0,5, enfim. O que é que ele está querendo aqui? Ele quer que você calcule a altura máxima. Gente, a altura máxima, ela está em que eixo? X ou Y? Ela está no eixo Y. Então, eu preciso, primeiramente, fazer a adaptação da velocidade. Eu preciso encontrar a velocidade no eixo Y. Então, para encontrar a velocidade no eixo Y, eu sei que vai ser Vy, é a velocidade que ele dá na questão, né? Multiplicado pelo seno do ângulo. O ângulo aqui foi de 60 graus, está aqui, ó, 60 graus. Então, vamos lá fazer a adaptação. Vy é igual a 500, que é a velocidade com que a bala foi lançada, multiplicado pelo seno de 60. Quanto é o seno de 60? Está aqui, ó, 0,8. Então, seno de 60 é 0,8. 500 vezes 0,8 dá 400. Então, essa aqui deve ser a velocidade que eu devo utilizar para encontrar o quê? A altura máxima da bala. Vamos lá, vamos calcular agora a altura máxima. Qual das equações eu vou utilizar? Existem três, né? Que no eixo Y a gente tem um movimento uniformemente variado. Das três, a que melhor se adapta à questão é essa daqui, ó. É a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes o G vezes o H. A velocidade final vai ser zero, por quê? Porque no eixo Y, a velocidade no ponto mais alto, ela vale zero, né? A velocidade inicial ao quadrado, ora, nós encontramos que a velocidade inicial é de 400. É a velocidade com que ela é lançada no eixo Y. Então, fica 400 ao quadrado menos 2 vezes o G, que vale 10, vezes a altura, que é o que eu quero encontrar. Então, vamos lá fazer a conta. 0 ao quadrado é 0, né? Esse menos, ó, 2 vezes 10 é 20, vezes H fica 20H. Como ele está negativo, ele vai passar para o outro lado, mudando o sinal. Então, fica 20 vezes H igual a 400 ao quadrado é 160 mil. Como eu quero encontrar o H, olha só, vou deixar o H sozinho.
Para o H sair, para o H ficar sozinho, o 20 tem que sair daqui. Como o 20 está multiplicando, vai para o outro lado como? Dividindo. Então, fica 160.000 dividido por 20. Então, a minha altura vai ser 8.000 metros. Ok? 160.000 dividido por 20 dá 8.000. Então, está aí a nossa resposta. A altura máxima, né, dessa bala foi de 8.000 metros. Ok? Que seria 8.000 quilômetros, né, se fosse para trabalhar em quilômetros. Próxima. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo do adversário. Ele percorre, então, uma trajetória parabólica, conforme representado na figura, em 4 segundos. Então, ela leva 4 segundos para sair da mão do goleiro e chegar lá no ponto onde ele quer. Que no caso aqui, ó, a distância é de 60 metros. Né? Então, ela levou 4 segundos para ser arremessada, né? Para chegar no ponto onde o goleiro queria. Desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que a velocidade VH, ó, na altura máxima, o VH, pessoal, é a nossa velocidade no eixo X, tá certo? Ele está apontando aqui, ó, na horizontal. Então, representa aqui pelo eixo X, ó, tá certo? Na altura máxima, é em metros por segundo igual a... Ele dá os dados, o seno do ângulo, né, beta, que aqui o ângulo de inclinação foi beta. Ele não deu valor, ele disse que era beta. Mas ele disse que o seno de beta é 0,8 e o cosseno de beta é 0,6. Muito bem. O que é que nós queremos? Ele quer que você calcule aqui, ó, deixa eu ver, o alcance, né, a velocidade, aqui, ó, a velocidade H na altura máxima. Então, vamos lá. A gente sabe que para calcular o alcance, basta eu trabalhar o quê? No eixo X. E no eixo X, a minha velocidade tem que ser a do eixo X, tá bom? Então, vamos lá. O alcance é a velocidade vezes o tempo. O alcance foi de 60 metros, ó, tá aqui no gráfico, ó. Ele jogou a bola e ela teve um alcance de 60 metros, então tá aqui. O A, que é o alcance, vale 60. O Vx é o que eu quero encontrar, que é o mesmo VH, dado na questão, no tempo de 4 segundos, que foi o tempo total que ele levou para chegar até os 60 metros. Então, pessoal, ficou fácil, ó. Como eu quero encontrar o Vx, o 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então fica Vx igual 60 dividido por 4, que vai dar igual a 15. Então, o nosso Vx aqui é a mesma coisa do VH, que foi dado na questão aí, só questão de nomenclatura, tá certo? Eles botam assim só para tentar confundir o aluno, mas o Vx ele está apontando no eixo X, beleza? Então, pessoal, bons estudos, qualquer dúvida, tire essas dúvidas na nossa aula online, beleza? Forte abraço!